Amém, amados? Que tudo seja feito para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém, igreja? A paz do nosso Rei Salvador Jesus Cristo. Nós estamos chegando agora aqui nas ondas da sua rádio. Você também que nos acompanha através do canal A Voz que Clama e de Pregai. Que Deus te abençoe. Hoje é segunda-feira, 16 de outubro do ano de 2023. E nós estamos aqui para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Pai, nós te agradecemos, te louvamos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de nós, pecadores e seres tão pequenos e falhos, o Senhor permite que nós venhamos nos aproximar de Ti, para aprender da Tua santa e poderosa palavra. Tu és um Deus grande, o Deus vitorioso, o Deus forte, o Deus que vence todas as batalhas e guerras. Não há um outro Deus além de Ti nas nossas vidas. Eu quero Te louvar hoje, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me dá de poder ler as Sagradas Escrituras, Senhor. E que maravilhoso é, Senhor da glória, saber que tudo isso que está aqui na Bíblia existiu e existe. Tudo feito pela obra das Tuas mãos e pelo poder da Tua palavra. Querido Deus, eterno Pai, diante da Tua presença eu me coloco agora e te entrego a minha vida no Teu altar. Rogo a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor perdoe os meus pecados e purifique os meus lábios e a minha boca e a minha língua. Purifique também a minha voz, Senhor. E que o Senhor me use para a Tua glória, para a glória do Teu nome, porque eu não sou nada, eu sou pecadora, mas fui alcançada por uma graça tão grande, vinda exclusivamente de Ti. Abençoa-nos hoje com essa mensagem, que possamos aprender, Senhor da glória, através dessas Sagradas Escrituras. Eu ainda não sei como o Senhor irá ministrar o nosso coração, mas eu sei que vai ser perfeito, porque é necessário que não somente eu, mas as nações acordem e despertem, Senhor da glória, para aquilo que o Senhor nos entregou em mãos. E é desse jeito, meu Deus, a minha oração hoje. Eu entrego a Ti tudo nas Tuas mãos, e que seja feito o Teu querer, a Tua vontade, hoje para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, vamos meditar no livro de Gênesis. Amém? E o tema desse programa hoje, um tema que o Senhor falou, veio me direcionando para trazer hoje para os irmãos. E Deus, Ele é tremendo, né? Ele nos ensina tremendamente. E o tema do programa hoje é: seja guardião do seu jardim, que Deus confiou para você cuidar. Seu jardim é sua família. Assim como Deus chamou Adão, você também será chamado. Amém? Esse é o esboço do programa de hoje que o Senhor confiou a mim, né? Louvado seja Deus, para estar lendo esta palavra que se encontra no livro de Gênesis. Amém? Capítulo de número 2, versículo de número 4. E aqui, meus queridos amados irmãos, fala da formação do Éden. Amém? Glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus. Então, meus queridos amados, hoje nós vamos estar aprendendo sobre esta palavra poderosa. Diz assim o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 4. Estas são... Vou colocar a Bíblia mais para cá. Agora sim. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados,
no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Versículo 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Esse é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Idequel. Esse é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou ler aqui o versículo 18, que vem falar agora como Deus criou a mulher. A criação da mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para esse ver como lhes chamaria, e tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Glória a Deus. Então, meus queridos amados irmãos, como eu estava falando no início, aqui do programa, onde o Senhor falou comigo fortemente, antes de trazer aqui esta palavra, que é sobre isso,
seja guardião do seu jardim. Então, aqui, quando nós vemos o quão maravilhoso Deus é, né? Porque ele, sendo Deus perfeito, ele cria um lugar. Ele dá vida aonde não havia vida. Ele dá forma aonde não havia forma. E ele traz luz aonde não havia luz. Essa é a terra. E Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra, como todos nós sabemos. Amém? Agora, Deus, ele tem mais um projeto a ser executado. Deus, então, agora vai criar um jardim. Amém? Antes, obviamente, Deus, ele forma o homem, né? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, diz aqui que no versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Glória a Deus. Mas por que Deus criou? Porque Deus tinha um projeto a ser executado. Glória a Deus, aleluia. E esse projeto era o Éden, um paraíso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, o que aconteceu, igreja? Deus, ele plantou, aqui diz bem claramente no versículo 8 de Gênesis 2, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, no lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Agora, tente imaginar Deus criando esse lugar, Deus criando esse ambiente. E agora eu falo para você, entra a família. Trazendo para os dias de hoje, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Deus, ele pega o homem, pega a mulher e une. E entrega algo precioso na mão desses dois seres humanos, que são os filhos. Então, o homem, a mulher e os filhos passam a ser uma família. E essa família, quem tem que cuidar? Quem é? O homem. Glória a Deus, aleluia. O homem que tem que ser o provedor da sua casa. Quando se refere ao provedor da casa, não é só de alimentos, mas é na presença também, é no companheirismo também, na amizade também, na educação dos filhos também. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, esse homem vai se unir com essa mulher e eles irão formar a sua família. Essa família, glória a Deus, aleluia, passa a acontecer e agora vem os frutos dessa família, do homem e da mulher, que são os filhos. Então, eu penso aqui na minha cabeça, meu Deus, tem misericórdia que é cheio de pecados, que esse é o jardim que Deus colocou na mão de cada um, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje tem pessoas que têm um jardim, glória a Deus, aleluia, que muitas vezes a esposa não existe mais, mas o homem está lá cuidando do seu jardim. Em outras ocasiões, glória a Deus, aleluia, tem mulheres que, glória a Deus, aleluia, não estão mais com seus esposos, mas elas também estão cuidando do jardim, estão cuidando do tesouro que Deus confiou para ela e para o seu esposo cuidarem para ele. Amém? O homem e a mulher geram filhos para Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E tem que cuidar, né? Glória a Deus, aleluia. Não pode, no caso do cônjuge, um não pode cuidar mais do que o outro. Os dois têm que cuidarem de forma igual. Louvado seja Deus. Por quê? Porque essa criança é um fruto do casamento. Essa criança é o fruto de uma só carne. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Então, meus queridos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o tema do programa de hoje é esse aqui, meus queridos. Seja guardião do seu jardim que Deus confiou para você cuidar. Seu jardim é sua família. Assim como Deus chamou Adão, você também será chamado. Ou seja, no linguajar mais direto, nós teremos que prestar contas com Deus por tudo, né, irmãos? Mas principalmente também pela nossa família. Hoje, meus amados irmãos, nós temos deixado de lado esse jardim, né? Um jardim que Deus colocou para nós cuidarmos. Louvado seja Deus. Pai e mãe, né? Agora, o que nós temos feito? Nós temos deixado que outras pessoas reguem esse jardim. Nós temos deixado que outras pessoas eduquem os nossos filhos. Não é verdade, igreja? Nós temos deixado a nossa responsabilidade de pai e mãe para as outras pessoas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós temos que entender que é responsabilidade nossa de cuidar, porque Deus confiou a nós. Eu sempre acho muito lindo da parte de Deus, meu Deus, quando a minha filha nasceu, eu fiquei pensando, como é assim que eu vou fazer com uma criança tão pequena, né, que veio limpinha e tudo mais, fiquei ali glorificando a Deus quando ela nasceu e pensando, meu Deus, como é que eu faço, né? Glória a Deus, aleluia. Mas Deus, ele é fiel, ele cuida de tudo. Quem cria, cuida, alimenta, tudo é Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não é verdade? Se a gente bem prestar atenção, amados irmãos, é Deus quem cuida de nós o tempo todo, né? Até mesmo quando uma criança está no ventre da mãe, quem alimenta, quem cuida é Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nenhum de nós, nenhuma ciência consegue acompanhar o crescimento do osso humano. Nenhuma ciência consegue acompanhar o desenvolvimento de zero vida, do zero até a criança ser formada aos 9 meses no ventre. Só quem conhece esse mistério e vê é Deus. Aí quando passa um determinado tempo, uns meses, aí sim que a criança já está formada, né? Louvado seja Deus. Então a ciência entra, que é onde faz uma ultrassonografia e vê como é que está o bebê. Na ultrassonografia, ver como é que estão os membros que estão sendo desenvolvidos. Amém, tudo bem. Mas lá dentro, só quem conhece é Deus. É Ele quem alimenta, meus amados irmãos. Se nós bem pararmos para imaginar uma gravidez, a criança fica vou falar mais no popular, tá? Fica dentro de um saco com água. Né? E na medida ali também, na questão matéria, né? Que a mãe vai se alimentando, os nutrientes, as vitaminas que a mãe ali se alimenta, vai para a criança, que isso fortalece também a matéria, que é o corpinho. Mas lá quem cuida é Deus. Deus é tremendo e precioso. Agora Deus pega essa criança e entrega para um pai e para uma mãe cuidar, né? Cuidar para quem? Para Ele, para Deus. Meus queridos amados irmãos, se a gente for parar para pensar e ver esse acontecimento que é a vida, meu Deus. Agora imagine você, Deus confia uma criança no seu ventre, ou no ventre, vamos falar assim para não ir tão direto, né? No ventre de uma mulher, amém? E essa mulher, num desespero, ela quer fazer o quê? Ela quer tirar esse bebê. Amém, amados irmãos? Agora imagina como fica o coração de Deus. Ele projetou uma criança toda a geração daquela criança, daquele ser vivente que está dentro do ventre de sua mãe. E a mãe, e Deus deixa a escolha, o poder de escolha daquela mãe ter aquele filho ou não. Infelizmente, a mãe, no momento de desespero, no momento de abandono, no momento de fraqueza, acaba tirando do seu ventre uma geração de muitos homens e mulheres.
ela corta, ela tira o plano de Deus. O plano de Deus para a vida dela. O plano de Deus perfeito para o mundo. O problema é que quando nós olhamos para uma criança, nós achamos que é só uma criança, mas não é, porque aquela criança vai frutificar, ela vai crescer, ela vai ser pai, ela vai ser mãe e vai gerar mais filhos para Deus. Então, quando a pessoa interrompe uma gravidez, não é só aquela criança que está em jogo, mas quantas pessoas virá através daquela criança, ouviriam. Então, não se aborta só uma criança, aborta-se uma nação, uma geração de pessoas. Você lembra quando Deus ele disse que ia fazer e fez Abraão, pai de nações? Quantos filhos Abraão tinha, igreja? Tinha quantos filhos Abraão? 2, amém? Ismael, que era da egípcia H, da escrava, esse não fazia parte do projeto de Deus, do projeto que eu digo assim, que ia transformar Abraão, pai de nações. Veja bem, Sarai e Abrão já eram idosos, não tinham filhos, mas Deus escolhe Abrão para ser pai de nações. E a nação seria tão grande quanto a areia do mar. Ninguém poderia contar. Pensa. Sarai, então, oferece a sua escrava H, a egípcia, para ficar com seu marido para que viesse o filho da promessa. Sarai pensava que era assim. Mas só que Deus, o Deus do impossível, ia fazer com que Sarai desse luz, fosse mãe. Sarai não acreditava nisso porque ela era estéril. Mas para Deus o impossível não existe. Então, o filho de Abrão, que seria o gerador, louvado seja Deus, dessa promessa de Deus sobre a vida de Abraão, era Isaque. Isaque teria que nascer de quem? De Sarai e Abrão. Amém? E veja bem, olhe, preste atenção, amados. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Veja bem. Aí a egípcia H dá luz a Ismael. Mas Ismael não é o escolhido de Deus para ser pai de nação, para dar continuidade ao projeto de Abraão, que Deus prometeu a Abraão, que faria dele pai de nações. Agora, obviamente que Ismael também teve a sua geração. Mas onde seria firmado a promessa de Deus para a vida de Abraão estava sobre Isaque. Segure que é forte. Agora, Deus faz o impossível entre Sarai. Agora Deus faz o impossível em Sarai. Sarai dá à luz a um menino cujo nome é Isaque. Isaque, esse nome significa riso. Sabe por quê? Porque quando Deus enviou o anjo para falar para Sarai que dentro de um ano ela ficaria grávida, ela riu. Amém? Então ficou o nome Isaque. Isaque quer dizer riso. Amém? Agora você imagina se Sarai tivesse abortado Isaque. Porque de Isaque veio, preste atenção, Esaú, Jacó. E de onde veio a geração todinha que cumpriu-se a promessa de Deus? Jesus veio de onde? Da geração de Jacó. Agora você imagina se Sarai
tivesse abortado Isaac? Não teria Esaú. Não teria Jacó. Jacó que foi pai de 12 filhos. E nessa linhagem de Jacó, quem estava? Davi. Jesus, o nosso Salvador. Você entende agora, meu irmão, minha irmã? Quando se aborta uma criança, não é só uma criança, é uma nação. Aleluia. Observe aí, vamos supor que sua mãe tivesse lhe abortado. Então, você não existiria, seus filhos não existiriam, seus netos não existiriam, seus bisnetos não existiriam e por aí vai. Então, quando se aborta uma criança, não é só uma criança. Porque através daquela criança tem mais pessoas que virão lá na frente. Então Deus entrega jardins com flores, que são os filhos, para serem cuidados. Né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Vamos para a palavra. Gênesis 2. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então Deus plantou o jardim, e glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, e colocou ali no jardim o homem. Para quê? Só para comer as frutas que tinham lá? Não. Com um propósito. Deus criou o mundo com um propósito. Deus criou o homem, formou o homem por um propósito. Deus formou a mulher também para um propósito. Aleluia. E Deus, glória a Deus, aleluia. E Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Me diga, olha que Deus tremendo. Aleluia. Que Deus cuidadoso, zeloso. Pensou em tudo, Deus. Né? Vamos lá. Então, o Senhor colocou o homem, vamos lá, versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra a árvore, fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim, glória a Deus, aleluia, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Então, Deus fez brotar toda a árvore agradável à vista, né, para comida, e também Deus fez brotar a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Louvado seja Deus. Aqui, quando ele fala na narrativa, a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não sabemos, glória a Deus, aleluia, caracterizar, louvado seja Deus, o mal e nem o bem. Mas se eles experimentassem daquela árvore, se eles comessem, enfim, então iria acarretar o bem e o mal. Toda a maldade cairia sobre eles e todo o lado do bem também. Bom, aí, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós entendemos aqui que Deus colocou, então, o homem lá, para que ele cuidasse, louvado seja Deus, para que ele guardasse. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, era para o homem cuidar do jardim, né?
limpar, tudo mais e guardar, ser guardião. O homem não fez isso. Louvado seja Deus. Então Deus pensou num lugar para o homem habitar. Deus pensou na alimentação do homem. Deus pensou em tudo para ele. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ia ser desligado a conectividade entre Deus e Adão. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, ele morreria. Todos nós vamos morrer, meus amados irmãos, em decorrência da desobediência de Adão e Eva, né? Então, quando eles desobedeceram, todo o mal sobreveio sobre a humanidade. O bem e o mal. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, voltando, Deus, ele deu a nossa família, os nossos filhos, para nós cuidarmos. Hoje, meus amados, a vida, ela tem sido muito corrida. E muitas vezes, nós querendo ou não, nós delegamos a nossa responsabilidade para outras pessoas. Aí, meus amados irmãos, o jardim que era para nós cuidar, nós deixamos que outras pessoas cuidem. Não é assim que nós fazemos? Aí as outras pessoas cuidam do jeito delas. E daqui a pouco nós não temos mais autoridade no nosso jardim, que é a nossa família. Louvado seja o nome santo do Senhor. A cada dia que passa, as famílias estão se desfazendo. Hoje nós não paramos mais para almoçar com os nossos filhos. Nós não paramos mais para conversar com eles. A pressa tem sido, meus amados irmãos, o nosso jardim que nós temos cuidado. Estamos sempre apressados para ir trabalhar, apressados para fazer alguma coisa, mas nós não temos pressa para cuidar do nosso jardim. Então, o nosso jardim fica abandonado. E quem acaba destruindo todo o jardim? O diabo. Os espíritos imundos, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, é algo bem tremendo essa passagem que Deus falou comigo hoje sobre o jardim que ele colocou nas nossas mãos, que são os filhos, que é a nossa casa. Muitas vezes nós deixamos a nossa casa, irmãs, de cabeça para baixo e vamos correndo fazer algo para o Senhor. Não é assim que nós fazemos? Mas eu digo para você, eu penso que isso não glorifica a Deus. Porque nós deixarmos os nossos afazeres muitas vezes e dar glória a Deus na igreja, estando tudo bagunçado em casa, eu creio que o Senhor não recebe isso. Porque a casa também é um jardim que Deus deu para nós cuidarmos, né? Então, tudo a gente tem que pedir direção a Deus, para que Ele nos dê entendimento, sabedoria, direção, para que a gente venha cuidar desse jardim que Ele colocou nas nossas mãos. Cuidar da nossa casa, cuidar das roupas, cuidar da alimentação dos filhos. Nós temos deixado tudo isso de lado. Algumas vezes é quando vamos para a casa do Senhor, para a casa de oração, né? Amém. E outras vezes, quando nós deixamos tudo e nos mandamos aí, mundo afora, sem cuidar de nada dentro de casa, né? Muitas vezes, para você que é cônjuge, não cuida do seu marido, não cuida da sua esposa, né? Enfim, então é desse jeito. Nós temos largado uns aos outros e queremos, quando os problemas vêm, nós queremos solucionar. Como? Se nós já perdemos a autoridade do jardim faz tempo. Como que nós vamos fazer isso se nós, meus amados irmãos, abandonamos aquilo que o Senhor colocou na nossa mão? Com que autoridade eu vou ter dentro do meu jardim?
se eu deixei o jardim abandonado e fui dar prioridade a outras coisas, fui dar prioridade a outras pessoas. Hoje, meus amados irmãos, na rede de ensino, tem um ponto que está acontecendo muito, como a questão das escolas, das aulas que são integral. Não sei porque está havendo isso na minha mente, mas eu prefiro obedecer o que vem na minha mente, para eu não ficar devendo ao Senhor. Mas esse negócio de aula integral tem distanciado ainda mais os pais dos filhos. Porque a criança, meus amados irmãos, ela fica o dia todo nas escolas, o dia inteiro mesmo. Cadê o horário para conversar com o pai? Cadê o horário do almoço? Né? Eu sei, meus amados irmãos, e Deus sabe também que tem que esse lado da escola integral, de uma certa forma também, vem ajudar aos pais que muitas vezes têm que trabalhar, não tem quem cuide dos filhos, não é verdade? Mas aí vem outra questão, meus amados irmãos. O homem, ele foi escolhido para cuidar. O homem, ele foi escolhido para ser o provedor da sua casa. E nesse ponto, quem tem que ficar cuidando dos filhos, meus amados irmãos, é a esposa. Cuidando do jardim, regando, olhando enquanto o seu marido está trabalhando. Agora, o que acontece hoje é que muitos homens têm, meus amados irmãos, também abandonado o jardim. E quando abandona-se o jardim, a esposa vê as necessidades que estão acontecendo dentro de casa. Questão de alimento, uma roupa para um filho, né, um produto de limpeza, um shampoo, uma coisa assim. E ela, quando ela olha para dentro de casa e vê que não tem, ela tem o desejo de sair do jardim para ir buscar recursos para ajudar o seu marido. E isso, nós olhando de uma certa forma, não está errado. Mas, por outro lado, é difícil, porque ela tem que sair de casa. Ela deixa os filhos sozinho, né? Ou acontece de procurar pessoas para colocarem dentro das suas casas, para cuidarem dos seus filhos, enquanto ela e o marido vão trabalhar. Daqui a pouco, chega em casa, tem uma criança que foi abusada, tem uma criança que foi espancada. E aí, meus amados irmãos? Né? Então, como é que nós estamos cuidando do nosso jardim? Que Deus trouxe para nós cuidarmos. Será se vale a pena, meus amados, nós corrermos tanto atrás do dinheiro e abandonarmos o nosso jardim, os nossos filhos, os nossos afazeres de casa? Meus queridos e minhas queridas irmãs, hoje o homem, o provedor da casa, tem muitas vezes deixado o seu jardim, tem ido atrás de bolas, futebol, farras, tem deixado as suas esposas e os seus filhos. Daqui a pouco o tempo passa, pai não conhece filho, filho não conhece pai, conhece de vista, mas não na convivência. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, naquele grande dia, nós vamos prestar conta diante daquele que entregou um jardim para nós cuidarmos. Amém? Depois os filhos crescem com a ausência de pai, de mãe. Aí chega o momento da vida que o pai e a mãe querem exigir dos filhos o que não deram. Querem exigir amor, mas não deram. Querem exigir respeito, mas não deram. Porque só se dá o que se tem. Eu não sei porque que Deus hoje está me ensinando dessa forma e eu estou passando para você. Quem sabe eu e você devemos rever muitas coisas. Para onde nós estamos delegando o nosso jardim? Né? Queremos sempre que alguém cuide dos nossos filhos, cuide da nossa casa. E nós?
Nós estamos num mundo, amados irmãos, numa época, melhor dizendo, que está tudo prático. Não é obrigado a fazer mais almoço. É só no Disque Delivery, chega rapidinho, quentinho e saboroso. É ruim? Não. Não. É bom. Mas será se iguala quando eu me dedico a fazer? Amém? É bom pedir comida, já prontinha, quentinha, cheirosa, saborosíssima, glória a Deus, eu gosto e faço isso muitas vezes. Por quê? Por causa da correria. Mas nada se compara quando nós nos dedicamos a fazer o almoço, ainda que seja arroz, feijão e ovo, glória a Deus, maravilha. Para se ter uma boa refeição deliciosa na mesa, não precisa ser só carne. Um arroz bem feito, um feijão bem feito, um ovo bem frito, glória a Deus, a gente come que repete, né? Porque hoje, nós não queremos ter trabalho com ninguém, né? Hoje eu não vou fazer minha faxina não, chama fulano para fazer, fulano vem e faz, tá aqui, tá pago, pronto, acabou. Hoje eu não vou fazer almoço não, pede, liga, pede de trás, tá aqui, tá pronto o almoço, já tá feito, comprei. E o que nós estamos passando para os filhos? Né? Como é que vai ser o seu filho do futuro? A minha filha do futuro? Discou, chegou? Pede aí que eu não vou fazer hoje o almoço? Pede aí que eu já tô saindo? Pega, deixa aí o filho na mão da babá e se manda. Meus amados irmãos, nós temos mudado e nós temos mudado para pior. Quando é na parte escolar, nós queremos que os professores se virem e que os nossos filhos sejam aprovados com boas notas no final do ano. Mas eu e você não queremos ensinar os filhos. Queremos sempre que alguém os ensine para nós. Mas nós não sentamos para estudar com eles. Eu falo isso para você porque é exatamente isso que eu não faço. Né? Eu poderia dizer, irmã, não, por isso que eu tô falando, essa palavra é para mim e para você. Né? Eu sempre, amados, pela correria também minha, eu sempre deleguei as funções, algumas funções, para um, para outro, né? Então, quando eu morava com os meus pais, eu tinha uma pessoa que cuidava da minha filha, depois saía a pessoa, entrava outra pessoa, e outra pessoa para cuidar, e eu ia para trabalhar e tal. Mas teve uma hora que eu tive que parar. Porque era necessário que Deus viesse tratar em mim. Para eu entender que eu tinha uma filha e que eu tinha que cuidar dela. E a responsabilidade era minha, que Ele deu para mim cuidar. Né? Tem uns pontos ainda que temos que acertar, é verdade. Mas ninguém é perfeito. Mas eu tento fazer o que eu posso. Então, tô falando isso para você porque é de suma importância para nós. Aí depois saí da casa dos meus pais e fui morar em um apartamento com a minha filha. Até hoje. E ali eu fui aprender, porque afinal de contas tudo eu tinha na mão tudo pronto. Eu já recebia minha roupa lavadinha, dobrada, top. Eu não tinha trabalho com nada. Porque, afinal de contas, eu trabalhava e pagava uma pessoa para fazer as responsabilidades que eram minhas. Mas Deus, glória a Deus, Ele tem um trabalhar maravilhoso em nós. Então, o cinto foi apertando ao ponto de eu não ter mais condições de colocar ninguém mais para cuidar dos afazeres das minhas responsabilidades. Aí eu vim fazer. Comecei. E eu sempre lembro que quando eu cheguei no apartamento, não tinha nada lá, né?
Não tinha nada dessas coisas. Eu fiquei olhando para um lado, para o outro e falei, meu Deus. Eu ainda estava nas trevas, né, irmão? E eu, mesmo assim, eu lembro que eu olhei para aquele apartamento todo, olhando para cada canto, rodando, olhando para as paredes e perguntando, meu Deus, como é que faz isso mesmo? O que tem que fazer primeiro? Né? Olha aí. Isso minha filha tinha 6 anos. Hoje ela está com 13. E o Senhor foi me ensinando, e eu fui aprendendo com o Senhor. Então, quando eu ia fazer comida, que também eu não sabia fazer, eu ia pedindo, orando a Deus, mesmo assim, nas trevas ainda, mas eu pedia, Deus, bote sabor nessa comida, né? A princípio, desperdicei comida, desperdicei café, né, igreja? Porque, meu Deus, só o sangue de Jesus. Então, eu não ia fazendo essas coisas, porque, afinal de contas, sempre tinha alguém para fazer para mim. Mas, glória a Deus por tudo, né? Porque o Senhor foi me ensinando. Então, cada coisa que eu ia aprendendo com Deus, eu ficava, meu Deus, deu certo, né? Então, é necessário nós entendermos que nós temos uma responsabilidade que Deus colocou para nós, para que glorifique a Ele. Então não tem, se eu quero que a minha filha me obedeça, eu tenho que estar presente na vida dela e ela na minha. Eu tenho que cuidar desse jardim, não é? Não posso deixar nas costas das pessoas, ainda que eu viesse apagá-las. Mas a responsabilidade minha de cuidar, aliás, a responsabilidade de cuidar é minha. É eu que tenho que estar atenta às coisas, né? Então, por isso que é importante, verdadeiramente, que o pai e a mãe cuide dos seus filhos, né? Às vezes a gente quer dar presente, às vezes a gente quer dar um agrado e outra coisa, mas não é isso que eles estão precisando. Estão precisando que nós venhamos ouvi-los. E nós achamos que é porque estão precisando disso ou daquilo. Como é que você tem cuidado do seu jardim? Como é que eu tenho cuidado do meu jardim? Amém? Então é isso. Depois, meus amados irmãos, Deus ele criou a mulher para Adão. Deus poderia ter deixado só Adão lá, no jardim. Deus poderia ter, ali a presença e a amizade de Deus era o suficiente para Adão. Mas Deus sabia que Adão teria que ter uma pessoa humano como ele, humana. Um ser humano. Adão era um homem e era necessário que tivesse uma pessoa que ajudasse a ele, que tivesse a mesma mentalidade racional, humana. E diz a palavra do Senhor que Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Tão pesado, irmãos, que ele adormeceu. Enquanto Adão ele adormeceu, Deus tirou das suas costelas. Glória a Deus, aleluia. Deus tirou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Mais precisamente, o Senhor tirou a costela e cicatrizou imediatamente. Glória a Deus, aleluia. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Olha que Deus tremendo. Aí o que Deus fez? Deus trouxe essa mulher até Adão. Agora imagina aí. Adão já tinha visto todos os animais, amém? Mas Adão, como terá sido, como ele ficou quando viu aquela mulher? Porque afinal de contas antes era só ele. Mas agora tinha um ser igual a ele. Glória a Deus, aleluia. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos
e carne da minha carne. Amém? Osso, porque, glória a Deus, aleluia, foi da sua costela. Carne, porque era de fato, né, da matéria ali de Adão. Então, e disse Adão, essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Amém? Bom, sendo desta forma, aqui em versículo 24 do Gênesis 2, diz, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma carne. Ponto final aí. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Glória a Deus, aleluia. Então é isso. Você e seu marido e você, amém, mulher do céu? Vocês formam uma só carne. Quando você e o seu marido se unem, vocês formam um ser só. Glória a Deus, aleluia. Amém? E os filhos são os seus frutos. O fruto do seu casamento. O fruto da união de vocês. E aí tem que cuidar dessas rosas do jardim. Muitas vezes o diabo ele coloca espinhos, não é verdade? Mas vocês conseguirão cuidar desse jardim. Às vezes tem jardim que cria uns matos, né? Mas vocês podem ir lá e arrancar os matos. Mas para, glória a Deus, aleluia, capinar dentro do jardim, você tem que estar nele, dentro dele, cuidando dele, olhando o que faz parte do jardim e o que não faz. Amém? O que o jardineiro faz? Ele cuida do jardim. Ele olha se tem algum mato estranho, ele vai lá, arranca. E deixa só flores. Se ele vê que tem algo diferente no jardim, ele vai lá e arranca. E as flores continuam lindas e bonitas. Como está o nosso jardim? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu aprendi hoje, amados, nessa mensagem. E não só lendo, mas eu percebo o quanto eu ainda falho também cuidando do jardim que Deus me deu para cuidar. Mas eu estou sempre pedindo auxílio a Ele, que me dê direção de como capinar esse jardim que Ele mandou para mim, para minha mão. Eu preciso dele, do Senhor, guiando os meus passos, me dando direção, me mostrando aonde está nascendo raiz que não vai ser boa para o crescimento e o desenvolvimento do meu jardim. É isso, meus amados. Esta foi a palavra que o Senhor falou comigo fortemente e eu estou compartilhando com você. Porque é necessário nós acordarmos e cuidarmos do nosso jardim, para que ninguém venha e plante algo nele, fora do que Deus já colocou. Amém, igreja? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, meus queridos, agora nós vamos orar. Hoje nós vamos orar pelo nosso jardim, né? Que Deus colocou na nossa mão, que são os filhos. Se você é casada, se você é casado, ore pelo seu casamento. Peça sabedoria a Deus. E para você que não é casado e não é casada e tem filhos, como eu, vamos pedir sabedoria a Deus para criar dentro de nós
né? E desenvolver em nós sabedoria e nos dar visão para cuidarmos desse belo jardim que está sobre as nossas mãos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Tu és o único Deus, cheio de poder e de glória. Primeiramente, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela confiança que o Senhor depositou sobre as nossas mãos de entregar um jardim que é a nossa família para nós cuidarmos. Senhor Deus, eu, mesmo pecadora e falha, como o Senhor já sabe e vê, eu te apresento hoje os jardins, as famílias do Brasil, as famílias das nações nas tuas mãos. Eu te apresento os pais, Senhor. Eu te apresento as mães, Senhor, que têm largado esses jardins de lado. Senhor Jesus, aleluia, que o Senhor nos desperte a cada dia para olharmos para dentro do nosso jardim e nos dê sabedoria para limpá-los, nos dê sabedoria para preservá-los, Senhor, para a tua glória. Nós rogamos a ti, ó Jesus, que o Senhor nos dê direção, nos dê sinais, ou fale conosco, para que nós possamos regar, limpar e podar esse jardim para a glória do teu nome. Eu te apresento agora, Jesus, as crianças que estão abandonadas pelos seus pais. Eu te entrego hoje, Jesus Cristo, as crianças, Senhor da glória, que foram, Senhor meu Deus, desprezadas pelos seus pais. E também, Senhor Jesus, as crianças que foram abusadas também. Muitas vezes, infelizmente, pelos pais. Eu te entrego, Senhor Jesus, os jardins que estão abandonados, que não tem presença de pai nem de mãe, mas que tem ausência. Eu te apresento os jardins que não estão mais floridos. Eu te apresento, Senhor da glória, também o meu jardim que o Senhor entregou para cuidar. Me dê sabedoria, direção, estratégia para limpar, podar e cuidar. Para ti. Essa é a minha oração hoje, Jesus. Te apresentando os jardins que nem folhas têm mais. Os jardins que foram trocados pelos deliveries e fast food. Eu te apresento os jardins que estão abandonados e secos. E que o Senhor faça o teu querer e a tua vontade, levantando os donos desses jardins a começarem a regar enquanto há tempo. Essa é a minha oração hoje, Senhor Jesus, como responsável também de um jardim que o Senhor me deu para cuidar, para ti. Abençoa-nos nesse dia, Senhor Jesus, para a glória do teu nome. E também te apresento os jardins, os filhos. Direcione-os também, Senhor Jesus. Fale com eles, para que eles venham também nos ajudar na missão de entregarmos a eles a ti limpos, purificados pelo teu sangue carmesim. Assim eu oro, Deus, e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Meu irmão, não esqueça, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que nunca falte a presença de Deus nas nossas vidas. Aleluia. E nós estamos crendo que há poder no nome de Jesus. E nós tomamos posse da vitória dos nossos jardins, que estão sobre o centro da tua vontade. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Te apresento também as nações do mundo. Te apresento também Israel. Te apresento o Brasil. Todos os países. Todas as nações. Que venha o teu reino, Jesus. E toda a honra e toda a glória seja dada a ti. Hoje e para todo sempre. Pelo poder que há do teu nome, Jesus amado. Amém. Amados irmãos e irmãs, o Tempo de Deus está lá no canal Ide e Pregai. A voz que clama, ide e pregai, tá bom? O nome do canal é A Voz que Clama, Ide e Pregai. Se você quiser ouvir o programa lá também, quando na correria não der tempo de você ouvir aqui na rádio. Amém? Que o Senhor te abençoe. E que o Senhor te guarde, que a luz dele resplandeça sobre a sua casa, sobre o seu jardim, sobre a sua família, sobre você. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém, igreja? Ô, glória!